Quero dar uma boa noite também para Viviane. Vivi, boa noite, Maria Eduarda, Naira Boa já dei noite. boa noite. E quem mais? A Hillary também. Hillary, obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui pela primeira vez, a gente compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento com vocês e vocês ao mesmo tempo poderem aprender e colocar isso em prática. E E falando professor, o que nisso, que a Hillary tá fazendo aqui mesmo, professor? O que que a Hillary tá fazendo aqui? aí, Hillary, dá a resposta para ele aí, ó. Essa galera aí estão se falando, são tudo conhecidos, acho que são até parentes. Esse menino me ama, professor, ele é complexado comigo. Vocês são parentes, não são, Hillary? Deus me livre. Ah, pensei que vocês fossem Deus me parentes. livre pra lá. Pois é, e dar um abraço aqui em especial assim, Vivi. Vivi a última redação que eu corrigi de Vivi, assim, eu fiquei muito feliz, porque ela entendeu a questão de seguir os passos. Segue o passo a passo. E eu compartilhei a tua redação, Vivi, com uma colega e mostrei, olha, a primeira redação dela, menos de um mês, olha a última redação dela. Aí essa colega disse, nossa, professor, é notório, é visível, como diz assim, é latente a diferença de uma redação para outra. Ela conseguiu, e tudo que eu recomendei nas outras redações que ela fez, ela foi e obedeceu. Então, isso é que é o que eu costumo dizer, esse aqui é o íris, né? Esse aqui é o íris, é identificar, reescrever, e o resto é o quê? É só satisfação, certo? É sucesso, o resultado é esse, é íris, é I-R-E-S, é identificar, reescrever o R e o E, e o resultado é sucesso. Então vamos lá, largar de muito papo e compartilhar minha tela com vocês. Vê se está aparecendo para vocês aí uma tela de uma redação escrita à mão. Quem está no celular, eu vou tentar fazer o máximo aqui. Vou botar para 230, não, 230 foi muito. Vou tentar fazer algumas marcações aqui. E a primeira marcação, eu vou tentar fazer essas marcações para não dificultar. Eu vou tentar fazer de cor amarela. Ó, galera, essa aqui é a plataforma, né? Não é uma plataforma, é o PDF, né? O PDF é o do Adobe Acrobat Reader, só que eu comprei uma atualização completa, então ele me dá essas ferramentas tudinho, que são maravilhosas, que eu tenho amado trabalhar com essas ferramentas. Tenho amado, tem feito uma diferença muito grande na hora de correção. Então, galera, bem aqui eu tenho, ó, bem aqui eu tenho o título. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, as redações da UEMA, elas exigem título, ok? As redações da UEMA exigem título. Então, professor, eu coloco o título no começo que eu começar a escrever a redação? Não, o título é o último, porque o título ele vai ser feito a partir de alguma sentença que você criou. Ele vai existir a partir da tua tese, do teu ponto de vista, daquilo que foi mais forte. Mais uma vez eu vou usar a palavra latente. Aquilo que foi mais latente, que foi mais visível, que foi mais que mais se destacou na tua redação, é a partir disso, que é a tese, é do teu ponto de vista, que vai ser criado o tema. E essa questão da criação do tema ela é importante, porque se vocês forem perceber em livros, outro dia eu comentei isso com vocês, uma aula, quem não estava presente, e eu falei até a respeito de um filme, não vou falar do filme aqui para não tomar tempo, mas para vocês que não sabem, às vezes não é nem o escritor que escolhe o título do livro, mas os editores, é a galera que está por detrás do autor, mas que entende da questão do marketing. O escritor, ele entende da criação, o editor, ele entende do comércio, da comercialização. Portanto, esse é o cara que entende de quais palavras colocar, com esse título fica melhor. Assisti um filme em relação a isso, de dois grandes autores americanos. Um é o cara que escreveu o curioso caso Benjamin Button, né, que o cara que nasceu velho e depois vem retrocedendo na idade, vem ficando novo. E nesse filme fala, o editor escolhe os títulos do livro, o autor vinha com o nome, ele escolhia outro, porque é importante. Ele não é fundamental, mas ele é importante para chamar a atenção, ok? Então nós temos o título Brasil, um país ainda preso ao passado. No início do século XX, ó, essa estrutura bem aqui, que vocês não podem esquecer, vou deixar tudo de amarelo. No início do século XX, vou botar um amarelinho bem fraquinho, um adjunto adverbial de longa extensão, por isso tem que ser seguido de vírgula. O escritor austríaco Stefan Zweig mudou-se para o Brasil. Então aqui, ó, o escritor tá aqui, eu tenho daqui o escritor Stefan Zweig, eu tenho o sujeito. Mudou-se, eu tenho o predicado. E aí eu não posso separar sujeito do predicado,
ok? Não se esqueçam disso, eu não posso separar sujeito de predicado. Mudou-se para o Brasil devido a ASA. Toda vez que vocês encontrarem essa palavra devido, vocês vão entender que ela vai exigir preposição. Então, se eu troco a palavra perseguições devido aos... Deixa eu ver aqui. Vamos trocar aqui. Você melhorou nas notas devido aos cuidados da sua mãe. Percebam que eu vou ter o A e vou ter o OS, né? O artigo. A palavra devido, ela exige preposição. Dentro da natureza, da gênese dessa palavra, ela exige preposição. Por isso que as perseguições... Professor, eu poderia colocar uma outra maneira aqui que seria correta. Isso pode cair em questão de prova de gramática. É você escrever devido a perseguições. Eu posso colocar devido a perseguições ou devido às perseguições, mas eu nunca posso colocar o AS sem crase. Eu posso colocar só o A sem crase no singular e posso colocar o AS com a crase. Então, se eu colocar no singular, sem crase. Se eu colocar no plural, com crase. E as duas estão corretas gramaticalmente? Estão, devido a perseguições nazistas. Ok? Ele escreveu um livro cujo título repercute odiernamente, ou seja, hoje em dia, Brasil, um país do futuro. Entretanto, aqui ó, o primeiro elemento coesivo que ela estabelece é uma conjunção adversativa que trabalha a ideia de contraposição. Vamos ver se realmente ela está cumprindo esse papel. Hillary, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre as conjunções, sobre os elementos coesivos, é se eles ajudam a manter a unidade textual e a questão semântica. Não é porque eu tenho que ter três elementos coesivos, por exemplo, um aqui que está correto, um bem aqui que está correto e um bem aqui que está correto, que eu vou chegar e colocar qualquer um. Não é assim. Esse elemento coesivo ele tem a função de estabelecer unidade e sentido. Portanto, entretanto, dá uma ideia de adversidade, ok? Dá uma ideia de adversidade. E aí a gente vai ver se o que ela colocou antes, se o que ela colocou antes traz a ideia, se vai se chocar, se vai de encontro, né? Se vai ao encontro, vai a favor. Se vai de encontro é porque vai se chocar, se vai bater. É ideias contrárias. Se vai de encontro ao que ela vai colocar daqui para cá, ok? Vou até mudar de cor para a gente ver se ela fez o correto. Vou botar aqui esse cor de rosinha aqui que saiu quase vermelhinho. O brasileiro enfrenta inúmeras dificuldades com o cenário desafiador de se efetivar uma estrutura social sem as desigualdades e desrespeitos que se enraizaram na sociedade, o que arrasta a noção de idealização proposta pelo autor. Beleza. Olha, até aqui eu estava lendo, até a idealização eu ainda não tinha visto essa contraposição, mas quando ela fala proposta pelo autor, o autor, quem é? Stefan Zweig. O que ele propõe? Um livro cujo título repercute Brasil, um país do futuro. Porém, ela diz o seguinte: o Brasil enfrenta inúmeras dificuldades, desigualdades, desrespeitos que estão enraizados na sociedade e que afasta a noção de idealização proposta pelo autor. Ele propôs aqui, um Brasil do futuro, um Brasil relativamente dentro de uma perspectiva de perfeição. Mas ela diz assim, olha, freio, não é desse jeito. A realidade brasileira não é perfeita. Portanto, esse elemento coesivo bem aqui, vou colocar ele de verde, ele tem sentido de existir aqui. Aí eu tenho o quê? A galera diz assim, professor, a introdução do Enem, da UEMA é diferente do Enem. Galera, não existe isso. Não existe. Presta atenção. O que eu tenho aqui? Não dá para eu escrever. Deixa eu ver se eu pego essa canetinha aqui, ó. Dá, essa canetinha bem aqui. Qual é a minha forma de trabalhar com vocês? R, C, T e o que mais, Thales? CTT, repertório, contextualização, tema e tese. Vamos lá. Eu tenho bem aqui um repertório, bem aqui de amarelo. Bem aqui eu tenho a contextualização, ou seja, esse conectivo aqui que vai estabelecer uma linha entre esse repertório e essa tese, esse tema. É esse link. Como é que eu vou linkar? Ok. E aí ela vem falando aqui das dificuldades com o cenário desafiador. Esse estabelecimento dessa conectividade entre esse repertório. Como é que esse repertório que eu utilizei aqui, ele dialoga com essa noção de odiernamente, né? Com os dias de hoje. Como é que isso aqui se conecta com essa questão aqui que afasta? Então a gente tem que pensar no conectivo
para estabelecer relação entre o repertório, que já foi citado, já tem a contextualização. Bora ver se a gente tem um tema aqui que eu queria saber, mas acho que o tema está bem aqui, as desigualdades e desrespeitos que se realizaram na sociedade, o que afasta a noção de idealização proposta pelo autor. Desse modo, pronto, eu tenho aqui mais um repertório, tenho mais um conectivo. Desse modo, faz-se propício analisar as questões sociais e governamentais que tornam os males da sociedade brasileira relevantes. Turma, o que eu tenho aqui? Eu creio que a tese está por aqui, assim, especificamente eu não vou poder dizer para vocês qual é o tema, mas esse tema tem a ver com desigualdade. Sabe por quê? Desigualdade social, sabe por quê? Porque na tese, aqui ela vem dizer assim, analisar o quê? Questões sociais e governamentais que tornam os males da sociedade, ó. Questões sociais questões sociais e governamentais que prejudicam, ou seja, prejudicam o bom funcionamento da nossa sociedade. Portanto, eu tenho quase que absoluta certeza que o tema é esse. Independente disso, o que a gente vai analisar? O que a gente vai analisar independente disso? Que eu tenho agora uma razão, eu apontei uma razão, questões sociais e governamentais tornam aqui, a partir do momento, o professor estabeleceu uma tese. Professor, o que é uma tese? É uma afirmação. Eu estou dizendo que a gente tem que analisar as questões sociais e governamentais que fazem os males da sociedade, os problemas que a gente vive. E aí, a gente tem vários males na sociedade: violência, falta de uma boa educação, falta de investimento em saneamento básico, a desvalorização do idoso, desrespeito com o idoso, enfim, há uma série de problemas que a gente vive, há uma série de males. E quem que é o culpado disso? Quem é que causa isso? São questões sociais e governamentais. Eles é que tornam esses males relevantes na sociedade brasileira. Portanto, turma, aqui nós temos essa estrutura aqui, ó, mais uma vez presente. Eu tenho um repertório, eu tenho uma contextualização, eu tenho um tema e eu tenho uma tese. E vamos ver se ela trabalhou essa questão social e governamental que forma, né, ou que faz com que esses males sejam relevantes na sociedade brasileira. Portanto, vou mudar a cor aqui. Eu tenho aqui um primeiro elemento coesivo. É lícito ressaltar a falta de empatia como fator que corrobora as dificuldades presentes no país. Olha aqui, ó. Turma, a estrutura de uma redação, da redação da UEMA, e o Enem também já está indo nessa linha, é o seguinte, deixa eu tentar escrever aqui. Eu tenho elemento coesivo, mais eu tenho agora o tema, mais eu tenho a tese. Eu tenho que apresentar esses 3 pontos na redação. E pensem comigo, essa mesma estrutura bem aqui, ela tem que ser repetida lá no outro parágrafo. Eu tenho que apresentar um elemento coesivo, vocês vão perceber, ó, tá aqui o elemento coesivo aqui e tá aqui mais um elemento coesivo aqui no segundo parágrafo. Vou logo mostrar para vocês aqui. O segundo parágrafo também tem um elemento coesivo. Aqui eu digo, é lícito ressaltar a falta de empatia como fator que corrobora as dificuldades presentes no país. Ela não terminou esse parágrafo aqui falando de dificuldade, de males da sociedade, ela só colocou em outras palavras. Vamos para o segundo parágrafo. Deve-se salientar a ineficácia estatal, aqui ó, o Estado aqui que ela citou lá na segunda parte, ó, a empatia como fator. De quem é essa empatia aqui? Da sociedade, turma. A empatia da sociedade, que corrobora com as dificuldades presentes no país. Realmente, se as pessoas fizeram, tô assistindo aquela série, eu maratonei ontem, foi até quase 5 horas da manhã. For Life, né? Acho que é Pela Vida, acho que deve ser a tradução correta. E muitas partes da série, o cara fala sobre isso, essa falta de empatia, de respeito, de fazer algo pelo próximo. E aí tem uma frase que ficou na minha cabeça, até anotei aqui no meu caderno, diz assim: onde você estiver, faça a diferença. Eu acho que falta um pouco disso à sociedade brasileira, eu acho que está faltando isso ao mundo, isso é um fato. E aí é o que ela está dizendo, e isso aqui está enraizado aonde? Questões sociais, falta de empatia é uma questão social, ok? E aqui o tema, deixa eu colocar de cor de... Deixa eu escolher uma outra corzinha aqui. Esse azulzinho claro, bem aqui, ó. Aqui o tema. Presentes no país. Corrobora com as dificuldades presentes no país. Empatia aqui eu não vou colocar. Eu vou colocar de amarelo. Deixar de amarelinho mesmo aqui. Ok? Então, a estrutura. Ó, elemento coesivo. Mais o tema. O elemento coesivo, o tema. Isso aqui é como se fosse um T, viu, gente? Deus me livre, mas é um T. E aqui também a tese e o tema. Ou, professor, posso colocar isso de maneira trocada? Sim, você pode mudar isso daqui. Vamos para cá, só para ver se não está a mesma estrutura como eu estou falando para vocês. Elemento coesivo,
aqui o tema, a tese, que combate o que? As desigualdades e o desrespeito enraizado na sociedade brasileira. Olha aqui, ó, enraizado na sociedade brasileira, ok? Mais uma vez eu tenho aqui a questão do... Olha aí, Thales, como fica tudo perfeitinho quando a gente vai fazendo esse negocinho aqui, ó. Eu vou arrumando tudinho, por isso que a correção fica perfeita. Aí sim eu tenho 1, 2, 3, tá aqui, ó, 1, 2, 3, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, turma, isso aqui, professor que está ensinando isso, não sou eu, gente, é a estrutura da banca, ok? A estrutura da banca que exige isso. E isso eu falei na última aula, que isso é contado. Se você não fizer esse retorno, ok, Thales? E se vocês não fizerem esse retorno, vocês são penalizados. A banca vai penalizar quem não apresentar o tema e quem não apresentar a tese bem aqui nessa primeira sentença. Como vai penalizar se você não colocar o elemento coesivo? Professor, qualquer elemento coesivo? Não, turma. É o elemento coesivo que vai estabelecer sentido. Não é apenas o elemento coesivo, é o elemento coesivo adequado que vai manter a unidade e também o sentido do texto. Aqui, ó, o entretanto não está aqui porque ele é bonito. Eu vou falar entretanto, todavia, no entanto, outro sim. Não é por isso, é porque estabelece uma unidade textual e também sentido. Nessa conjuntura, outro sim, que poderia ser aqui, ó, além disso, ademais, outro sim dá uma outra ideia, ok? Não é usar todavia, conforme, a medida que, destarte, só porque acha bonito. Não, é porque estabelece uma relação de unidade textual. Ok, galera? Beleza? Então, são 3 pontos que vocês têm que colocar. Elemento coesivo, tema, aqui no caso foi a tese e aqui o tema. Vamos agora, nesse viés eu tenho mais, olha como é que eu corrijo a redação. Nesse viés, mais um elemento coesivo que também soma. Para o sociólogo Zygmunt Bauman, a preocupação com a administração da vida, com a administração de vida, afasta o ser humano de uma reflexão moral. Nesse sentido, aqui, ó, mais um elemento coesivo. Nesse sentido, difusão de ideias capitalistas faz o individualismo e a apatia social traço marcante da sociedade. E aqui eu não gostei disso bem aqui, gente. Social da sociedade. Social, sociedade. Para mim ficou redundante. Social da sociedade. Eu colocaria traço social da sociedade brasileira. Como eu estou tratando de Brasil, eu optaria em colocar da sociedade brasileira. Então, relendo. Nesse sentido, a difusão de ideias capitalistas faz do individualismo e da apatia social traço marcante de uma geração. Aqui eu não posso porque, agora que eu vi que não dava para colocar brasileira, por que, Vivi? Porque eu estou citando Zygmunt Bauman. Aqui a gente vai dizer que isso aqui é generalizado. De uma geração, de um povo, de uma nação. Dessa maneira, aqui mais um elemento coesivo, é notório o desinteresse da população frente a fatores. Professor, por que A não tem crase? Porque fator é palavra masculina. O fator. E eu posso colocar aos fatores ou a fatores. É a mesma pegada, galera, daqui, ó, de perseguições. A perseguições ou as perseguições. E aqui eu posso colocar a fatores ou eu posso colocar aos fatores. Eu posso colocar no singular ou no plural. Como a desigualdade no acesso à educação. A menina é boa de crase, viu? Nem sei se na verdade é uma moça, se é um rapaz. Eu vou até olhar depois o nome. Porque eu cortei a redação aqui, a parte eu cortei. Mas parece, se não me engano, é uma moça. Ela é boa de crase. Isso aí ficou bem claro. Desde essa primeira aqui eu já percebi e somou aqui a segundo caso e o terceiro. É a educação, saúde e moradia. E o desrespeito com as diferentes etnias e culturas. O que deixa o Brasil distante de uma representação com B maiúsculo. Logo, B de Brasil. Logo, faz-se imperioso. Gente, é sempre bom a gente pensar nesse logo como a conjunção que vai terminar o teu parágrafo, porque você também tem que concluir. O parágrafo, ele também tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui ela introduz, aqui ela vem com argumentação, ela trouxe, eu gosto de colocar de cor de rosa, ela trouxe um repertório bem aqui de Zygmunt Bauman, mas em momento nenhum até agora eu estou vendo a citação das obras literárias, que é o que eu vou comentar daqui a pouco. Então vamos acelerar um pouquinho. Logo faz-se imperiosa a transformação dessa realidade
Então aqui é aquilo que a gente chama de proposição. Então faz-se necessário, faz-se imperiosa. Você já está encaminhando a sua argumentação para uma proposta de intervenção. Claro que a gente não vai pensar em intervenção na UEMA como nós pensamos na intervenção do Enem, que trabalha muito detalhadamente uma proposta exequível de maneira nenhuma. Mas nós temos que pensar em uma conclusão que pode ser reflexiva, pode ser propositiva, e a gente vai tratar disso mais à frente. Então, logo, faz-se imperiosa a transformação dessa realidade para o surgimento de uma sociedade igualitária. Aqui eu quero tocar num ponto assim, letra. Ah, professor, minha letra não é bonita. Não precisa, essa letra não é bonita. Essa letra aqui não é bonita. Essa letra aqui perto da letra de Naira, de Hillary, também tem a letra boa. Da Lana, que tem a letra desenhada, Deus me livre. A letra da Lana, aqui ó, a letra da Lana. Vou botar aqui embaixo, olha a letra da Lana. Nossa, parece assim que foi digitada. Hein, Hillary? Parece que é digitada a letra da Lana. É perfeitinha, ó. Mas não precisa ser desenhada. Essa letra aqui não é uma das letras mais bonitas, mas ela é legível. Você não tem dificuldade para ler. Uma vez aqui, outra ali, você tem uma certa dificuldade com uma letra, mas com o tempo você vai se acostumando, ok? Então, vamos tirar essa ideia aí, desconstruir essa ideia de letra bonita. E aí, para fechar esse parágrafo, eu vou falar o seguinte. A estrutura é essa, na introdução. Depois, o que ela trouxe? Ela trouxe citação. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Ô, caneta abençoada, Jesus. Ela trouxe uma citação. Afasta do ser humano a reflexão moral, tal. Dessa maneira notória, ela vem agora com mais uma afirmação, o desinteresse da população. Ela faz uma afirmação. Quando eu digo gente, eu estou afirmando. Quando eu digo Thales é estudioso, eu estou fazendo uma afirmação. Quando eu digo Maria Eduarda é aplicada, eu estou fazendo uma afirmação. Quando eu digo também que ela não é aplicada, eu também estou fazendo uma afirmação. O verbo ser, ele leva você a uma ideia de afirmação. E o outro parágrafo que ela constrói dessa maneira, tal, aí ela conclui. Então, mais a conclusão. Vamos ver se ela seguiu essa estrutura aqui. Hoje eu quero trabalhar bastante com você essa questão de estrutura aqui hoje. Deixa eu tirar a canetinha aqui. Outro sim, deve-se salientar a ineficácia estatal, salientar, destacar, aquela colocou o que? Ressaltar, são palavras que vocês têm que fazer um caderninho, gente. Poxa, quais as palavras que eu uso? Eu vou usar ressaltar, salientar. Ressaltar em uma, salientar na outra, salientar em uma, ressaltar na outra, destacar, evidenciar. Essas palavras elas têm que serem apresentadas. Elas têm que ser apresentadas. A ineficácia no combate à desigualdade. Então a questão aqui, eu acho que é desigualdade social mesmo o tema. E ao desrespeito enraizado na sociedade. Nesse contexto, está aqui mais um elemento coesivo. Vamos lá, nesse contexto. Então vamos lá, se ela seguiu. Ela apresentou aqui o elemento coesivo. Mas aqui eu tenho o tema. Mas, quase sai bacana. Mas aqui é a tese, desculpa. Deixa eu desfazer isso aqui. Eu tenho a tese, mas o tema e mais o elemento coesivo para começar. Vamos ver se ela traz agora o que? Se ela traz dado, vamos ver. A má gestão dos recursos públicos destinados aos serviços básicos e a ausência de um plano nacional de incentivo ao respeito e à multiplicidade. Peraí. É um plano de incentivo ao respeito à multiplicidade. Aqui faltou uma crase. Do respeito à multiplicidade étnica e cultural brasileira, torna o tópico... Turma, aqui está um erro. Aqui, ó. Eu tenho aqui uma vírgula que está separando o meu sujeito. Vamos voltar. Por isso que eu falo muito em sala de aula. Tomem cuidado com períodos muito longos. Ó, esse período aqui, ó, ele está começando aqui, ó. Olha como ele está longo. Tomem cuidado com períodos muito longos. Os períodos muito longos, eles são fáceis de nos enganar. A má gestão dos recursos públicos destinados ao serviço e a ausência, ó, quem é o gestão é um sujeito, gestão dos recursos públicos. A ausência de um plano nacional é o segundo sujeito. Então eu tenho o sujeito composto. Tornam, por isso que a redação não foi nota 10. Agora eu estou começando a identificar os erros. Eu tenho um aqui, eu tenho outro bem aqui. Tornam utópicos, não é tornam mesmo, tornam o tópico pensar em um país
livre dos males presentes há séculos na sociedade. E aí ela traz um pouco do histórico, mas ela não trouxe nem citação e nem obra literária. Nesse aspecto, eu acredito que esse parágrafo ele comprometeu um pouco a nota dela, porque ela não trouxe nenhuma citação, não trouxe nada para fundamentar, e ainda nós temos 2 erros gramaticais. Rompe-se desse modo, mais um elemento coesivo, deixa eu colocar bem aqui. Rompe-se desse modo, bem aqui, com a Constituição Federal. Ela trouxe um repertório bem aqui, ela trouxe. Com a Constituição Federal de 1988, já que os direitos sociais são constantemente violados. Mas aí nós tivemos erros gramaticais, o que comprometeu. Essa vírgula aqui não era para existir, ok? Essa vírgula aqui não era para existir. E o verbo aqui e também essa crase, bem aqui, que foi outro erro, ok? Até apaguei sem querer, mas vamos seguir, que o tempo já está. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. A apresentação agora torna-se imprescindível a superação dos imbrólios. Gente, essa palavra aqui, imbrólios, significa problema, tá? Problema. É uma palavra que não é muito normal a gente estar problemas, pronto. Essa palavra imbrólios aqui significa problema. É imprescindível a superação dos imbrólios em torno da desigualdade, do desrespeito. Pronto, essas 2 palavras aqui é que marcaram realmente o tema. Então, vamos para o título. Brasil, um país ainda preso ao passado. Agora eu entendi o tema dela, o título dela, porque ela falou em relação a isso aqui, o Brasil distante de uma representação, e principalmente baseado nesse aqui, direitos sociais não constituídos e violados. É uma parte que ela falou aqui de passado, uma parte que ela falou que a gente está muito preso ao passado realmente. E por último, ela diz o seguinte, presentes no país. Com isso, elemento coesivo aqui, com isso, os aspectos sociais trabalhados sob a perspectiva de Bauman e as insuficientes ações públicas contrastantes do princípio legislativo vigente ratificam, aqui está o verbo concordando, cadê os aspectos sociais e as insuficientes ações públicas, ratificam a certeza de que a justiça deve ser efetivada e os direitos estabelecidos para a superação da problemática. Assim, quiçá, quiçá significa um desejo, né? Que seja vontade, que tomara, dá essa ideia, tomara, o título proposto por Zweig torna-se realidade. O título do livro aqui que ele falou, o Brasil, um país do futuro. Então, gente, vocês podem perceber que aqui nós temos proposta sim. Nós temos sim uma proposta. Professor, não existe proposta na redação da UEMA. Acho que a Maria Eduarda outro dia estava comentando comigo sobre isso. Isso é um erro muito grande, porque você pode perceber bem aqui nessa redação, com isso os aspectos. Olha, o que ela está dizendo? É imprescindível a superação dos imbrólios. Então é necessário que a gente reverta esse quadro. É necessário que a gente reverta esse quadro. Eu estou dando uma ideia. E ela diz, com isso, os aspectos sociais trabalhados sob a perspectiva de Bauman e as insuficientes ações públicas contrastantes do princípio legislativo vigente, ratificam a certeza de que a justiça deve ser efetivada. Se eu estou dizendo que a justiça deve ser efetivada, logo eu estou dizendo que um dos caminhos para resolver o problema é fazer a justiça realmente sair do papel e acontecer na realidade. Os direitos estabelecidos, eu quero ver se os direitos estabelecidos pelo cidadão, os direitos estabelecidos pela Constituição, se eles vão ser efetivados no dia a dia. Isso eu estou dando uma proposta. Se isso acontecer, o que nós vamos ter? Uma sociedade, uma realidade segundo a proposta de Zweig, né? Acho que é Zweig, entenderam? A coisa é muito mais simples, ela é reflexiva também, ela é um tanto quanto reflexiva, mas ela é propositiva. A partir do momento que eu digo que esses aspectos sociais e essas insuficiências públicas, elas possam deixar de acontecer, e os direitos do cidadão e os princípios legislativos sejam respeitados e colocados em prática, isso é uma proposta. Portanto, turma, essa é uma análise de uma redação praticamente quase nota 10, acho que detalhes técnicos aqui talvez que arrancaram a nota do aluno, algumas coisas muito, muito poucas, mas que são levadas em consideração, mas é uma redação que tem uma lógica, uma progressão textual muito grande.
você vê que ela progride e a gente não perde o foco. E ela traz afirmações, ela traz informações e afirmações. E eu corrigindo uma redação esses dias, eu coloquei para uma aluna. Não é necessário só as afirmações, é necessário também, são necessárias as afirmações. Afirmação e informação, elas têm que andar juntas. Turma, alguma pergunta, algum questionamento? Hilary, gostou da aula? Você que pela primeira vez está assistindo uma aula nossa com a galera da UEMA. Gostei sim, professor. Muito bom. 35 minutinhos muito mais produtivos que às vezes na sala de aula, né? Sim, bem mais. Bem mais, a gente não perde tempo, assim, chama a atenção de aluno, menino, larga o celular, menino, larga de dormir, menino, presta atenção, não conversa com a outra. E dá para ser bem mais objetivo também. Isso. A intenção em sala de aula, muitas vezes, eu saio de casa com essa intenção, entendeu, Hilary? Naira, Thales, mas a gente sabe que a realidade é outra também, né? E eu acho que também para terminar, uma coisa que eu acho bastante interessante aqui, eu acho que o respeito que os mais novos aqui na turma têm pelos mais velhos, esse clima, apesar da gente estar num ambiente virtual, mas a gente sabe que existe um clima, a gente não pode, em momento algum, deixar de levar isso em consideração. Aí você vê assim, por exemplo, a Marissa não está aqui hoje, a Marissa já é formada em nutrição, trabalha no hospital e está tentando o EMA, está tentando medicina. A gente tem o Joiciel, já trabalha na área dele, já é um cara já maduro, já tem família. A Marissa também já tem família e são as pessoas mais maduras, e outros alunos que... A Andressa já está na UFMA e eu acho que gera assim, um clima de respeitabilidade muito grande dos mais novos com mais velhos. Eu comecei a perceber isso muito nessa turma da UEMA. Essa turma da UEMA, ela tem muito isso. E é bom porque uma frase de um grande escritor, que ele disse que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente se envolve, no dia a dia. As 5 pessoas, a gente é a média, nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais passa tempo, com as quais a gente mais convive. E eu acho que essa atmosfera de concurso, de aprendizagem, de desejo de chegar, de aprender, ela é muito válida e ela acaba nos enchendo, né? Nos contagiando. Isso é muito legal e eu percebo muito isso aqui. Mas é isso aí, turma, é isso mesmo que a gente trabalhou hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por esse tempo, que Deus abençoe cada um de vocês. Peçam ao Papai do Céu também pela vida de vocês, para Ele estar abrindo a mente de vocês aí, para vocês aprenderem as disciplinas. Eu sei que tem disciplina difícil, tem coisa que parece que não entra na cabeça, mas a gente tem que acreditar em Papai do Céu, tá bom? Sucesso para você, beijo no coração, obrigado Naira, obrigado Maria Eduarda, Laiane, Thales, Andressa, Hilary, e eu vou já ver se eu posto essa aula aqui para vocês, para que vocês possam assistir, ok? Me peçam o G-Drive de todas essas redações para vocês avaliarem, ok, turma? Ok. Ok, um abraço para vocês, beijo no coração de todo mundo, tchau, tchau. Boa noite.